Olá! Nesta aula vamos apresentar uma discussão sobre o Estado e as constituições no Brasil e a sua relação com os direitos sociais, mediante uma leitura panorâmica de diferentes autores, das origens à Era Vargas. Pode-se dizer que no Brasil, desde o período colonial, imperial e Primeira República, nada mudou em termos de elite política e econômica. Os donos do poder eram os latifundiários, os traficantes de escravos nacionais, aliados ao poder emanado da metrópole de Portugal. O exagero com os gastos públicos em relação à nobreza e os altos impostos em relação ao ouro desencadearam interesses divididos entre os brasileiros e portugueses, acentuados com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, bem como a proclamação da independência pelo príncipe regente em 1822. No entanto, esta função de manter o território nacional provocou um marco histórico no país, isto é, do paternalismo político no qual os méritos das conquistas não são do povo, e sim dos poderosos para se manter no poder. Em outras palavras, a emancipação política, a formação do Estado brasileiro foi consequência dos interesses da elite portuguesa aliada à elite brasileira. A decisão da família real portuguesa de deixar Lisboa e rumar para o Rio de Janeiro 200 anos atrás salvou a dinastia de Dom João e preparou o Brasil para a independência. Depois de deixar Lisboa, Dom João atracou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Na antiga capital da colônia, o príncipe regente permaneceu um mês, tendo tempo suficiente para abrir os portos ao comércio exterior. Era o fim do pacto colonial. No dia 7 de março de 1808, a família real finalmente chegou ao Rio de Janeiro, a nova capital do Império. Sem um grande palácio para recebê-los, os casarões foram adaptados às necessidades da corte. Os prédios eram muito inferiores aos de Portugal. Não dava para chamar aquilo de palácio, diz o arquiteto e historiador Nireu Cavalcante, professor da Universidade Federal Fluminense. Assim que se instalou no Brasil, Dom João tentou preservar a rotina que mantinha em Portugal. Seu dia era dividido em despachos com ministros, recepção de súditos e aparições públicas, diz o historiador João Garrido Pimenta, professor da Universidade de São Paulo. Como nos diz o historiador José Murilo de Carvalho, os portugueses tinham construído um enorme país dotado de unidade territorial, linguística, cultural e religiosa, mas tinha deixado uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária, um Estado absolutista. Diferentemente da emancipação política norte-americana, que teve uma elevada participação da sociedade civil organizada, a proclamação da independência do Brasil não teve um significado de revolução. O que aconteceu foi um arranjo político, expressando o interesse da aristocracia rural dominante. O povo, que era a maioria, apoiava no sentido de se sentir livre, econômica e socialmente. O filme O Patriota, do diretor Roland Emmerich, retrata a organização e a mobilização da sociedade civil americana lutando contra os ingleses. Dear Thomas, though many seasons have passed, it seems like only yesterday when we last saw each other in Charlestown. It was with great sadness that I learned of its recent fall to the British under General Cornwallis.
I received a letter from Aunt Charlotte telling me she had closed her home in Charlestown after the city fell and moved to her plantation on the Santee. Here in the North, our campaign has been marked by defeat and privation. Our losses have been grievous. My good friend, Peter Cuppen, fell at Elizabethtown. His death has been difficult to bear. We are told that Suma will march south with General Gates to fight the Redcoats under Cornwallis. Thank you, sir. O processo de colonização inglesa na América começou em 1607, junto à colonização da América do Norte. O povoamento ocorreu por meio de colônias pertencentes à realeza, ou através de territórios concedidos pela coroa à iniciativa particular. Já no século XVII, já estavam formadas as 13 colônias, as quais correspondiam à parcela de terra da Inglaterra na América. A colonização dessas 13 colônias foi diferente comparadas às das grandes metrópoles da época. Desenvolveu-se, além do sistema de exploração nos Estados Unidos, deu-se a colônia de povoamento. Diante da ideia de libertação, foi promulgada a Carta Outorgada de 1824. Já que a classe social não conseguia se organizar, foi oferecida pelo imperador uma organização jurídica política partindo do poder central ao povo, ou seja, de cima para baixo. A Carta Outorgada de 1824 foi imposta por Dom Pedro I, imperador da época, um diploma monarquista parlamentarista que atribuía a guarda da Constituição ao Poder Legislativo, a qual, em seu artigo 15º, número 8, delegava ao Legislativo fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las, e no número 9 do mesmo artigo, velar na guarda da Constituição. No entanto, com o poder moderador, o imperador controlava e coordenava tudo. Nesse sentido, a carta outorgada oferecida em prol do povo para que se organizassem política e juridicamente era norteada pelos grandes proprietários, os mais próximos do imperador, mas predominava o poder moderador, sendo que o monarca tinha todo e absoluto poder para fazer ou deixar de fazer o que quisesse, comandando a tudo e a todos. Nesse período, havia pouca materialidade a respeito de direitos sociais, pois a preocupação era mais calcada na distribuição de benefícios, ou seja, na utopia de organizar a sociedade de acordo com os indicadores do mercado, estimulada pelo início da produção mercantil generalizada no século XVIII, que se tornou viável com a Revolução Industrial, mas não determinava uma sociedade igual para todos, onde todos dispusessem em condições iguais de bens e serviços, mas que cada um recebesse de acordo com a sua capacidade. O primeiro reinado compreende o período entre 7 de setembro de 1822, data em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, e 7 de abril de 1831, quando abdicou do trono brasileiro. No entanto, é historicamente incorreto referir-se a este período como o Primeiro Império,
já que o Brasil teve um único período imperial contínuo, dividido em primeiro e segundo reinados. O primeiro reinado caracterizou-se por ser um período de transição. Foi marcado por uma aguda crise econômica, financeira, social e política. A efetiva consolidação da independência do Brasil só ocorreria a partir de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. No segundo reinado será a vez dos comerciantes, especuladores, intermediários que farão do modernismo desenvolvimentista um ciclo de empréstimos e concessões à custa do Estado. Já a política da República Velha de 1889 até 1930 foi marcada pela expansão federalista, ou seja, os estados ficavam com a receita da exportação, a mais importante da época, e organizavam suas próprias forças armadas, como forma de substituir o poder central. Também o nepotismo e o empreguismo eram os meios da época que garantiam a oligarquia. Nesse período, pode-se afirmar que a sociedade também era dividida em classes. De um lado, a elite, que tinha o poder pelas concessões e favores patrocinadas pela política oligárquica, e de outro, uma classe marginalizada que sofria com os inúmeros problemas, entre eles o analfabetismo, pois o voto era apenas para os homens, geralmente grandes latifundiários ou os que detinham o poder. Desta forma, entende-se que a República foi apoiada pela classe média, formada pelos militares, intelectuais, proprietários rurais, na qual almejavam a ascensão da classe perante um governo provisório e o de Floriano Peixoto. Em 1891, a Constituição foi emendada por Rui Barbosa. Esta Constituição ratificava o sistema presidencialista de governo no país através de eleição direta, com mandato por 4 anos. Vedava a reeleição para o período imediato. Assim, nesse sentido, houve uma notória substituição aos moldes do Império, bem como as províncias passaram a ser estados federados. A Constituição de 1891, inspirada no figurino norte-americano, além de mudar a forma de governo de monárquica para presidencialista do sistema de governo, parlamentar para presidencialista, bem como a forma unitária de Estado, que passou a ser federal. Porém, ainda era omissa na questão social, elitista no seu desprezo à conscientização popular. A característica principal desse período histórico é marcada pelo coronelismo das oligarquias rurais e a corrupção política. A República Nova, de 1930 a 1964, vem marcada não mais pelo coronelismo e nem tanto pela oligarquia, mas sim pelo populismo, uma espécie de política voltada às massas, às classes sociais, a fim de resgatar o povo brasileiro, ofertando-lhe uma nova forma de governo, para que as classes pudessem viver dignamente. A frase de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, governador mineiro na época, ajudou a explicar a Revolução de 1930. Façamos a revolução antes que o povo a faça, pois o rompimento com o período anterior e o início desta fase histórica abria possibilidades do povo participar, ou seja, por forças das transformações sociais e econômicas que se associam ao desenvolvimento do capitalismo industrial e que assumem um ritmo mais intenso a partir de 1930. É notável, diante disso, após a guerra, que a democracia burguesa
a incorporação das massas populares ao processo político. O populismo autoritário teve 3 períodos sob o comando de Getúlio Vargas. O período de 1930 a 1934, como governo provisório. De 1934 a 1937, como um governo constitucional. De 1937 a 1945, como a ditadura do Estado Novo. No primeiro período, há uma ampliação da cidadania pela extensão do direito ao voto, também às mulheres, e a redução desse direito de 21 para 18 anos. Também, através de um golpe, Getúlio Vargas impõe ao país uma nova Constituição Federal em 1937, implantando a ditadura do Estado Novo e transformando-se em ditador. O poder passa a ter caráter pessoal e as eleições são suspensas, bem como a proibição da criação de partidos políticos e ainda a marginalização do povo e desigualdades de forma assustadora, pois boa parte das pessoas vinham do campo para a cidade em busca de condições melhores de vida e se deparavam com a ditadura existente. Bastante, né? Principalmente o voto da mulher, né? Ele era um ditador, por exemplo, ele tinha um lado bom e um lado ruim, né? Porque ele era assim, como é que eu vou dizer? Ele era bom, ele era considerado o pai dos pobres, né? O Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, né? E eu acho que um dos benefícios que ele trouxe, principalmente para o povo brasileiro, foi o trabalhismo, né? Ele que criou algumas ou várias, digamos assim, para o trabalhador. Ele foi, até porque ele ficou o pai dos brasileiros, do trabalhador, porque ele criou leis que beneficiaram bastante o trabalhador brasileiro. O Getúlio Vargas, ele foi presidente da República e ele fez várias leis trabalhistas. Lembro, assim, vagamente, que ele foi presidente e que beneficiou muitos trabalhadores. Né? Bom, Getúlio Vargas, ele foi, não lembro exatamente o ano, mas ele foi presidente e um dos benefícios, a carteira de trabalho. Getúlio Vargas é um presidente, num tempo antigo, que teve uma importância grande, que ele trouxe um benefício para os trabalhadores, foi combatido, como todos que tentam trazer alguma mudança, é combatido, e não suportou a pressão e acabou se suicidando. Então, o que ele fez? Ele trouxe leis que só vêm com o enfrentamento, só que ele, claro, chegou uma hora que ele não suportou a pressão e acabou se suicidando. A Constituição de 1934, influenciada pela Constituição de Weimar de 1919 e pelo corporativismo, continha inovações e virtudes, entre elas a criação da Justiça do Trabalho e o salário mínimo, instituição do mandato de segurança e o acolhimento da ação popular. Foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, um código ousado para a época, mas que fundamentava e garantia muitos direitos trabalhistas, entre eles a jornada de trabalho e o repouso semanal. Sob a ditadura do Estado Novo, a Constituição de 1937 regulamentava a produção, a mineração, o aço e o petróleo. Muitos dos direitos trabalhistas são criados nessa época. Alguns são exercidos e outros serão somente efetivados ao longo dos anos. Essa Constituição foi marcada pela função paternalista da atuação governamental e do atrelamento dos sindicatos ao poder público.
A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalhador e o direito processual do trabalho. No entanto, com as reformas neoliberais das últimas décadas, muitos direitos dos trabalhadores foram ameaçados. Tais direitos não devem ser extintos, ao contrário, devem ser consolidados e aprimorados. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi criada através do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho. Foi assinada em pleno estádio de São Januário, Clube de Regatas Vasco da Gama, que estava lotado para a comemoração da assinatura da CLT. O movimento sindical nessa fase do Brasil é de grande valia aos direitos sociais conquistados. Durante a era Vargas, até 1964, a proteção ao trabalhador urbano e rural, como jornada de trabalho, salário mínimo, repouso semanal, as condições do ambiente de trabalho, a questão da mulher, ou seja, a compensação social é ratificada, bem como a regulamentação das profissões, a qual coube ao Estado fazê-la. Ainda, a regulamentação dos acidentes de trabalho, através do seguro, deveria ser depositado à Previdência Social em caso de risco na profissão. Também a assistência médica em prol do trabalhador, a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos ferroviários, bem como os trabalhadores marítimos, de pesca, entre outros. Nesta aula, utilizamos algumas obras de referência para tratar do tema do Estado, das constituições e da evolução dos direitos no Brasil. Inicialmente, indico o livro de Argemiro Jacob Brum, O Desenvolvimento Econômico Brasileiro, Petrópolis, Vozes, 1991. Esta obra trata da questão do desenvolvimento econômico e dos aspectos ligados à sociedade e à política brasileira. É importante conferir igualmente a obra de José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. Por fim, é importante fazer a leitura da obra de Otávio Ianni, Estado e Planejamento Econômico no Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1979. Finalizando esta aula, notamos que desde o período colonial, o Brasil tornou-se totalmente dependente da metrópole, tanto no aspecto econômico quanto no político. A relação de dependência com Portugal não permitiu formar uma identidade própria, edificar uma nação. A primeira manifestação de nossa nacionalidade ocorreu, segundo José Murilo de Carvalho, apenas em 1865, na Guerra do Paraguai. A luta contra o inimigo externo, a formação de uma liderança política, de um chefe inspirador, o culto ao símbolo nacional, a bandeira, a união dos voluntários de todo o Brasil possibilitaram o advento de um sentimento comum, o orgulho nacional e a criação da primeira ideia de identidade nacional. Não vejo consciência nacional no Brasil antes da Guerra do Paraguai, conclui Carvalho. Os principais fatos políticos do Brasil ocorreram para atender interesses individuais ou de pequenos grupos hegemônicos. Assim foi na independência, como nos diz Costa em 1981. As coisas vão simplesmente acontecendo no jogo das circunstâncias e das vontades individuais, no entrechoque de interesses pessoais, de paixões mesquinhas
e de sonhos de liberdade, face à independência do país. Da mesma forma, a proclamação da República Brasileira apresentou características sui generis a ser instituída, pois o povo, por sua vez, não só não participou, como foi tomado de surpresa com a proclamação do novo regime. A frase de Aristides Lobo é bastante elucidativa nesse sentido. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada militar. A República frustrou igualmente boa parte da intelectualidade da época, como Alberto Torres, Francisco Campos, Oliveira Viana e Azevedo Amaral, que empreenderam esforços para o seu bom desempenho, mas acabaram desiludidos com a mesma. No entanto, não podemos deixar de considerar que nesta época houve avanços nos direitos sociais, embora os direitos civis e políticos estivessem ausentes. Já na Constituição de 1988, temos a efetivação de tais direitos. Eis a sua classificação na ordem constitucional atual. Os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração, constituem, ensina José Afonso da Silva, prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Nesse sentido, a Constituição de 88 estabelece no artigo 6º que a educação, saúde e o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a maternidade e a infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. A amplitude dos temas inscritos no artigo 6º da Constituição deixa claro que os direitos sociais não são somente os que estão associados ao 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. Eles podem ser localizados principalmente no título 8º da Ordem Social, artigos 193 e seguintes. José Afonso da Silva observa que os direitos sociais são classificados como direitos sociais do homem como produtor e como consumidor. Na primeira classificação do produtor, temos a liberdade de instituição sindical, o direito de greve, o direito de trabalhador de sonho, o direito de cooperar na gestão de empresa e o direito de obter emprego. Conferir a Constituição Federal, artigo 7º a 11º. Na segunda classificação, os direitos sociais do homem consumidor, teríamos o direito à saúde, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o acesso das crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura, garantia ao desenvolvimento da família, estariam no título social. A classificação seria a seguinte: primeiro, direitos sociais relativos ao trabalho. Segundo, direitos sociais relativos à seguridade, compreendendo os direitos à vida e assistência social. Terceiro, direitos sociais à ação e à cultura. Quarto, direito relativo à família, criança, adolescente e idoso. Quinto, direitos sociais relativos ao meio ambiente. Agradecemos a atenção e até a próxima.